No dia 16 de outubro de 1997, a sala de imprensas do Valência foi palco de uma das entrevistas coletivas mais surreais da história do futebol. Empecé a salir por la noche, las cosas seguro que vienen más pronto. Como sempre ha sido así, desde 18 anos que jogo futebol e a noite sempre ha sido minha amiga. Era um desabafo sincero, a cara do Romário, para acabar com o escândalo da semana no Valência, o clube dele na Espanha. A confusão tinha começado quando o Romário pediu ao técnico Cláudio Ranieri para não jogar contra o Celta de Vigo porque não estava bem fisicamente. Aí, os jornalistas perguntaram pro Ranieri se ele sabia que o Romário, que não tinha treinado por causa de uma faringite, tinha sido visto num pub da cidade na mesma madrugada. Vale, 4 da manhã? ¿Verdad? ¿La verdad? Não era o primeiro problema do Romário com o técnico do Valência. Um ano antes, ele já tinha dado um ultimato na diretoria por causa do Luiz Aragonês, que tinha deixado ele fora de um jogo. Se estou fora ali agora, significa que para ele estarei fora para sempre. Com ele aqui não seguirei mais. Eu sigo eu ou ele. Diante do sucesso de quase tudo que o Romário fez no futebol, essa passagem pelo Valência acaba ficando meio esquecida. Foi curta, caótica e acabou mal. Do jeito que a gente gosta. La noche sempre ha sido minha amiga. 4 da manhã, ¿verdad? La noche me encanta e quando não saio não marco. Eu sei que o Romário não era muito de treinar, mas nem todo mundo é o Romário. Eu, por exemplo, coloquei como meta para esse ano fazer exercício físico. Eu preciso durar um pouco mais, ainda tem muito vídeo para fazer. E a minha grande parceira nesse retorno ao exercício físico tem sido a Insider, que simplifica a vida com peças tecnológicas, anti-odor e perfeitas para esses momentos. No site da Insider você encontra várias peças diferentes focadas em esporte, desde a já clássica Tech T-shirt até as meias e cuecas, além da linha esportiva. Nesse mês de janeiro, para te incentivar a voltar ativa, o meu cupom, o Por Onde Andrei, tá dinâmico. Ele tá dando 10% de desconto para clientes recorrentes e 15% off se você for um novo cliente. É só escanear esse belo QR Code que eu coloquei no canto da tela que você vai direto pro site da Insider já com o desconto aplicado. Valeu, Insider, tamo junto, feliz 2026 para todos nós. É muito provável que você conheça os grandes momentos do Romário nos anos 90. Os gols no PSV da Holanda, o sucesso do Barcelona, o título da Copa do Mundo de 94 e aquela volta apoteótica para o Flamengo em 1995, que já foi tema de um vídeo aqui no canal. O que acaba ficando meio esquecido foi o retorno do Romário à Espanha depois disso tudo. O interesse do Valência era antigo. Em 1993, antes do Barcelona aparecer, eles queriam tirar o Baixo da Holanda, mas os valores assustavam. Um membro do conselho ameaçou se demitir se eles pagassem as 500 milhões de pesetas que o PSV exigia. Acabou não dando certo pro azar do Valência. Mas em 1996, o momento do Romário e o presidente do Valência eram outros. Esse cara aqui se chama Francisco Roig. Ele tinha assumido o cargo em 1994. Era acionista majoritário do clube e um daqueles dirigentes meio personalistas, a cara do futebol dos anos 90. Talvez você conheça ele de um episódio de 2024, quando ele disse que o Vinícius Júnior era, abre aspas, uma merda como pessoa. Era o tipo de cara que adoraria ter o Romário no seu time. Ele já tinha levado alguns brasileiros campeões do mundo pra lá. Depois de ganhar o Tetra, Carlos Alberto Parreira chegou à Espanha para tentar subir o clube de patamar. Ele durou 10 meses e a campanha foi trágica. Deixou o Valência na 10ª colocação, uma das piores campanhas deles desde a década de 80. O Mazinho tinha ido para lá com ele e o atacante Viola chegou em 1995 com credenciais empolgantes, o novo Romário. Enquanto o Romário vivia no Brasil um ano maluco ao lado de Sávio e Edmundo, o Viola tinha uma temporada respeitável na Espanha. Foram 12 gols em 37 jogos, num time que disputou o título até o final e acabou vice-campeão, sob o comando de Luiz Aragonês. Mas o Viola nunca conseguiu se adaptar a viver fora do Brasil e já pensava em voltar. Se o ano de 1995 tinha sido uma bagunça pro Romário, 1996 começava promissor. O Flamengo foi campeão carioca invicto e o Romário, artilheiro. Parecia que a relação com a torcida rubro-negra ia enfim se cristalizar. Só tinha um problema. Ele já estava vendido pro Valência da Espanha. A negociação tinha sido fechada em junho e o Romário tinha colocado como condição só ir se o Flamengo fosse campeão. O clube não queria vender, mas a proposta era considerada irrecusável. Com o título carioca confirmado, o Valência foi buscar o seu novo craque pro começo de mais uma temporada. Mas você sabe que nada com o Romário é simples. Diante do torcedor pedindo para ele não ir embora, Romário chora, envolvido pela bandeira rubro-negra. Ele já não sabe se quer realmente deixar o Flamengo. A partir do momento que você entra num estádio onde 80 mil pessoas pedem para você ficar, a resposta que você tem que dar, eu acho que é ficar, não tem outra resposta. Os gritos de "Fica Romário" dos torcedores mexeram comigo. Eu não posso decepcioná-los.
Só espero que os dirigentes me façam uma proposta satisfatória para renovar. Não volto para a Europa. Eu vou encerrar minha carreira no Brasil. Mas o Valência bateu o pé e o Flamengo ficou de mãos atadas. Ele lamentava sair no seu melhor momento pelo Flamengo, mas não podia reclamar. Ia se tornar o jogador mais bem pago do mundo. No dia 7 de agosto de 1996, o Romário assinou o contrato e vestiu pela primeira vez a camisa do Valência. Chegou dizendo que tinha vindo para ser o jogador número 1, ganhar a Liga e ser o artilheiro. Era o começo da Romário Mania em Valência e 7.000 pessoas foram ao clube assistir o primeiro treinamento dele. No mesmo dia, o Romário colocou a camisa oficial e foi entrar em campo pelo seu primeiro jogo. A apresentação oficial do elenco do Valência para a temporada foi um amistoso contra o PSV, clube do qual ele era ídolo. O Romário fez um bom jogo diante da marcação implacável do volante Vampeta. E quem balançou as redes foi outro brasileiro, o Viola. A estreia de Romário, Valência e PSV. No dia seguinte, passou um tempo, no dia seguinte tinha treino de manhã, o treino 9 da manhã, tá Romário 4 horas da manhã no cassino jogando. Aí o Luiz Aragonês, treinador, tá no cassino também, quando veio o Romário, falou, bateu no Romário jogando, olhou pra ele. Aí eu olho assim, o que você tava fazendo no cassino? Mesmo que você. Mas você tem que usar, mas cassino tira a tua concentração e você precisa do corpo pra descansar, pra treinar. Não, você precisa mais de concentração do que eu, você tem que pensar mais do que eu, tu é treinador. E tu também tem que descansar. Então, se tu tá no cassino, eu também tenho direito de estar. E foda-se, é isso. A história é mais ou menos essa. Foi isso que ele contou, né? Luiz Aragonês bota um treino pra ele marcar zagueiro. Marca o zagueiro. Romário. Foi contratado pra fazer gol. Cerca o zagueiro. Romário, não vou cercar ninguém, eu fui contratado pra fazer gol. Acompanha o zagueiro. Romário falou, não acompanho nem minha esposa, quanto mais zagueiro. Pode sair do treino, tira Romário do treino, Romário vai na casa do presidente e falou, ontem aconteceu isso, ele me pegou no cassino e tal, botou um treino aí pra querer me fuder e tal, e eu vou querer ir embora. O presidente falou, não vai embora não, vai assistir o jogo comigo, e depois do jogo eu vou mandar o Luiz Aragonês embora. Romário, beleza. Quem vai jogar no teu lugar? Romário falou, Angulo. Aí o presidente, deixa comigo, vou mandar ele embora. Começa o jogo, Valência 1-0, gol de Angulo. Valência 2-0, o segundo de Angulo. 3-0, 3 gols de Angulo pra ele. Falou, o treinador tá certo, você que tá errado, você que vai embora. Como muitas das histórias desses caras, digamos que essa não tem muita comprovação científica. É possível que algumas estações estejam misturadas, porque a passagem do Romário pelo Valência é confusa mesmo, mas a gente também não pode cair no erro de deixar que os fatos atrapalhem uma boa história. Essa é verdade. O primeiro gol do Romário pelo Valência veio no amistoso seguinte, contra o Colônia da Alemanha, num jogo que só atraiu 350 pessoas. E o segundo, no jogo seguinte, contra o Feyenoord, que não dá nem pra ser chamado de amistoso. Um jogo que também teve um belo gol do Viola. Como você tá percebendo, o Valência fez um monte de amistosos nessa pré-temporada. Contra o Perugia, veio o primeiro gol dele no Mestalla, o estádio do Valência, num jogo válido por um torneio amistoso chamado Torneio Naranja, que a final, por sinal, foi disputada contra o Flamengo. Mas o Romário não entrou em campo na vitória por 2-0 contra o seu ex-clube, porque estava ocupado no Brasil, casando com a sua segunda esposa, a Daniele Favato. Era quase um bate e volta e ele não queria iludir a torcida do Flamengo e pedia para ser esquecida. Enquanto isso, o seu substituto na Gávea, o Bebeto, que tinha voltado da Espanha, estava sofrendo um pouco com a responsabilidade. O Flamengo perde dentro de casa para o Juventude e leva a torcida ao desespero. Pior para Bebeto, principal alvo da revolta rubro-negra. Sinceramente, eu não esperava isso, não. Mas eu tô tranquilo quanto a isso. Vacinado também. A expectativa de que o Romário fizesse uma dupla brasileira com o Viola no Valência durou pouco. Antes da temporada oficial começar, o Viola acabou voltando mesmo pro Brasil e assinou com o Palmeiras. Eles não queriam que o Viola voltasse para jogar no Brasil, queria que o Viola ficasse para jogar junto do Romário. Devidamente casado, o Romário voltou para a Espanha a tempo de participar do primeiro jogo do Valência no Campeonato Espanhol. Ele marcou seu primeiro gol oficial depois de receber uma assistência do russo Valery Karpin, outro que tinha acabado de chegar, mas o Racing Santander acabou vencendo por 3-2 de virada. Uma nova derrota no jogo seguinte para a Real Sociedad por 1-0 começou a criar uma crise no time do aragonês. Para contornar esse princípio de crise, o aragonês teve uma ideia que não costuma dar muito certo. El subcampeón, Valencia. Bueno, un gran equipo lleno de estrellas y personajes, y algunos que pueden hacer saltar las chispas. De momento, Romário no está convocado para ese partido frente Bayern de Múnich. Foi o começo de uma guerra aberta. Se estou fora de agora, significa que para ele estarei fora para sempre. Com ele aqui não seguirei mais. Sigo eu ou ele. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo.
Y entonces, fiel a mí mismo, tengo que llevar los que yo considero mejores para cada partido. En este partido considero que los que llevo son los mejores. No hay más contestaciones que dar. No hay más contestaciones que dar. A otro le preguntáis más, a mí ya no más. A justificativa para tirar o Romário do jogo tinha sido a insatisfação com o quanto ele se dedicava nos treinos. O presidente Roig convocou uma reunião da diretoria para respaldar a decisão do aragonês, mas ao mesmo tempo, o Joel Santana, que tinha sido campeão carioca com o Flamengo no começo do ano, estava dizendo para todo mundo que tinha sido contactado por ele para treinar o Valência. O Romário se defendia dizendo que nunca tinha treinado tanto na vida quanto nas últimas semanas. E pediu desculpas quando viu que tinha perdido um pouco a linha. Sobre de quedar eu, o treinador, eu creio que foi um tema un poco fuerte y que igual yo no he comprendido algunas cosas que me ha dicho el entrenador ahí solos, y mañana seguiré entrenando normalmente, y que en el fútbol nosotros tenemos que saber ganar e perder, não? É possível que essa tenha sido a tal partida que o Romário ficou de fora por causa do lance do cassino? Talvez, é uma possibilidade. Sem ele, o Valência realmente ganhou do Bayern por 3-0. Só não teve nenhum gol do Angulo, porque ele nem estava no time. Ele passou essa temporada inteira emprestado ao Vila Real. A vitória parecia ter validado a decisão do aragonês e o Romário começou a ficar um pouco inquieto. Sem reclamar, ele passou a treinar com o time de reservas e dizer que a relação com o técnico aragonês nunca tinha estado mal e que ele era um homem que sempre tinha falado as coisas na cara. Isso literalmente. A cena mais famosa dessa relação entre os dois é esse flagra de um treino, que o aragonês fala pro Romário uma frase que virou um bordão dele e até nome de livro de coach te ensinando a ser um bom líder. Míreme a los ojitos. Olhe nos meus olhinhos. Enquanto o Paris Saint-Germain tentava juntar dinheiro para levar o Romário para a França, ele ficou de fora de um empate contra o Zaragoza e finalmente voltou ao time titular contra o Tenerife. La imagen de la noche en Mestalla. Marca Romario. Era el minuto 70. 2-0. El centro del Piojo con la pierna derecha, con su pierna mala. Como la caza de cabeza a Romario, que ya es raro verle marcar goles de cabeza. Y Romario se va al banquillo a estrechar la mano de Luis Aragonés. La importancia que tiene, que tanto Romario como yo somos deportistas, no pasa nada. A crise parecia ter sido enfim contornada, e quando o Valência foi enfrentar o Compostela fora de casa, ele apareceu de novo. E o 0-3 lo marca Romario, ya podrá ante Mauro. En 3 partidos lleva 4 goles, parece que tiene prisa. El otro día le hablaban de 30 goles en toda la liga y decía, con 42 partidos, 30 goles no me parecen mucho. Mas a verdade é que o Romário nunca tinha perdido a vontade de voltar para o Brasil. No começo de outubro, em uma data FIFA, ele tinha ido ao Maracanã assistir a um Flamengo e Vasco e viu um show do Edmundo na goleada por 4-1. Celebrou a boa atuação do amigo, mas viu a torcida do Flamengo pedir o seu retorno. E aí, depois de ser barrado de novo pelo aragonês, ele pegou o telefone e ligou para o Kleber Leite, dirigente do Flamengo. No dia 23 de outubro, depois de 8 jogos oficiais e 4 gols pelo Valência, o Romário foi emprestado ao Flamengo até junho do ano seguinte, numa negociação que durou 12 horas. O Romário reestreou pelo Flamengo numa derrota para o Internacional, em que ele saiu machucado. Eu tô praticamente 17 dias sem jogar, né? Ele sonhava em fazer dupla com o Bebeto, que acabou vendido logo depois ao Sevilha. Com um fim de ano triste, o Flamengo não se classificou para o mata-mata do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, no Valência, os maus resultados continuavam e o Luis Aragonês se demitiu em novembro. O presidente do Valência percebeu uma oportunidade, nem esperou a cadeira esfriar e já ligou para o Romário tentando trazer ele de volta. E surpreendentemente, o Flamengo queria negociar, o que deixou o Romário bem chateado. Não vou, não quero apenas que eles sejam honestos comigo, homens. Já ouvi dizer que eles não têm dinheiro, mas como não tem se venderam o Bebeto? Comeram o dinheiro do Bebeto? Será que o Flamengo tá com ódio de mim? Enquanto o Valência penava para terminar a temporada sob o comando de um novo técnico, o argentino Jorge Valdano, o Romário tinha compromissos mais importantes em Copacabana. Não bastasse tamanha encrenca em tão curto espaço de areia, eis que surge o baixinho mais temido do planeta. Essa famosa reportagem da ESPN, Os Ratos de Praia, é justamente do começo de 1997. Ela ficou bem famosa porque captura bem o espírito do futebol carioca daquela época. O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender, não, rescindir. Tá ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem emprego, né? Pior era da maneira que tava, com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. É,
Também de férias já, 45 dias, o tempo todo aqui na praia. E termina com um desafio. Qual brasileiro que não gostaria de ver o ataque do seu time formado por Edmundo, Renato Gaúcho e Romário? Pois é, os três formaram um time e estão treinando neste momento aqui na Praia do Leme para desafiar no dia 2 de fevereiro a seleção tricampeã mundial de beach soccer. Esse desafio aconteceu. Liderado pelo Maestro Júnior, que por acaso era técnico do Romário no Flamengo, o time da Praia venceu por 8-2 a equipe do Baixinho, do Sávio e do Renato Gaúcho. O Neném foi o artilheiro da partida com 3 gols. No começo de 1997, todo mundo viu o Romário com um brilho diferente. Vamos fazer! Aê, vamos fazer então fácil. O que há com o Romário? Anda obstinado? Desde o início do ano, não perdeu um único treino. Ele estava fora da seleção brasileira desde a final da Copa de 94, o que é meio bizarro. Com a aproximação do Mundial seguinte, queria dar tudo de si. Ano passado, nos últimos 6 meses, realmente eu não fiz praticamente nada. Romário é jogador do Flamengo até julho. O passe dele pertence ao Valência da Espanha. E de lá, o técnico Jorge Valdano avisou: o craque Romário é um jogador indispensável. E o treinador faz questão da volta dele. Esse é o problema. Voltar para a Espanha significa ficar longe de Mônica e Romarinho, os filhos com os quais se encontra 2 vezes por semana. A campanha Fica Romário é liderada pela mulher Daniele. São 5 meses de casamento e um bebê a caminho. Mesmo consagrado e milionário, Romário ainda tem ambições no futebol. Um ano que antecede a Copa do Mundo, uma convocação para mim seria um grande presente. O problema é que pra mesma posição o Zagallo já tem um xodosaço. E aí, pois é. É verdade. Que é o Ronaldinho. Que é o Ronaldinho, vai ficar difícil. Ele ganhou esse presente e voltou a ser convocado para um amistoso contra a Polônia, a primeira partida dele pela seleção desde o título mundial contra a Itália. Daria pra fazer um vídeo inteiro só falando dessa volta do Romário ao Flamengo em 1997. Teve momentos clássicos, como essa briga com o Cafezinho do Madureira. Romário trocou chutes com o lateral do Madureira, Cafezinho. Logo depois, o técnico do Flamengo, Júnior, entrou em campo e tentou agredir Cafezinho. A cena foi tão lamentável que até a rede de televisão americana CNN divulgou as imagens. Os agressores vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva. O que aconteceu dentro de campo aquele dia, por mim, já tinha morrido. Esse negócio de briga já não existe mais, né? Porque a gente tem que pensar no futuro. Eu acho que não vai valer a pena a gente ficar com raiva do outro. Para nossa história aqui, o importante é saber que as derrotas sucessivas do Flamengo estavam deixando o Romário um pouco abalado e ele estava cansado de levar pancadas. E a data marcada para acabar o empréstimo do Valência ao Flamengo estava chegando. Depois de perder a Copa do Brasil no Maracanã para o Grêmio, ele fez um apelo emocionado. "Pelo amor de Deus, não me deixem ir embora. Não quero sair do Flamengo derrotado", disse o atacante, chorando e causando choro em boa parte do grupo. O Flamengo tentava de tudo para manter o Romário, mas o Valência permanecia irredutível. Achava que ele poderia se entender com o novo técnico Valdano, que queria muito contar com ele. E enquanto disputava e ganhava a Copa América pela seleção brasileira na Bolívia, ele percebeu que não ia ter jeito, ia ter que voltar. O lado bom é que ele ia encontrar um Valência diferente. O Valdano tinha levado o meia argentino Ariel Ortega no meio da temporada anterior, e um terceiro baixinho talentoso tinha chegado na pré-temporada, Marcelinho Carioca. Você vai se entender com o Romário? Espero que sim, e que o nosso trabalho permita ao Valência marcar muitos gols. O Romário voltou enfim ao Valência em agosto de 97. Foi recebido com carinho pelo presidente Paco Roig e disse que dessa vez iam tratar ele como merecia. O Romário parecia disposto a agradar. Chegou dizendo que queria ser campeão e foi recebido por 200 torcedores, dizendo que se jogasse pelo menos 40 partidas ia marcar mais de 30 gols. Jogar com Valdano, a princípio, é melhor que jogar com Luiz Aragonês. E na reestreia, um amistoso contra o Atlético de Madrid, ele mostrou que estava falando sério. Romário sai de campo consagrado no seu primeiro jogo na volta ao Valência. O baixinho é o herói na vitória do time sobre o Atlético de Madrid. Antes do jogo, a pose para a fotografia. Romário está sentado entre o argentino Ariel Ortega e o brasileiro Marcelinho. Mas os torcedores que lotam o estádio Mestalla têm que esperar 89 minutos para vibrar com o baixinho. Romário é o autor do golaço que decide a partida. Um chute que o goleiro Molina com certeza não esperava. Valência 1-0 e festa para Romário na sua volta à Espanha. O Valência ainda teve 2 compromissos brasileiros nessa pré-temporada. O troféu Naranja desse ano ia ser um triangular contra Palmeiras e Flamengo. Alza el Camorigi, le enviamen Romário, golazo en plancha de Romário. En línea, atención a la ayuda de Morigi, la para Romário, viene el segundo, gol. Romário
Romario per la scherra, Ortega se pone Molin, gli la dice a Romario de Sousa, gol de Romario! Contra o Flamengo, ele até fez um gol, mas a noite foi do Sávio. E terminou com uma péssima notícia pro Romário. Vamos escutar o que está acontecendo com o Romário. En el estudio radiográfico no aparece ninguna lesión ósea. Entonces estamos haciéndole ahora mismo una resonancia para ver a nivel de la musculatura de los aductores y de la musculatura abdominal si hay algún problema de mayor importancia. O Romário tinha tentado uma bicicleta que acabou dando muito errado e rompeu o tendão do músculo adutor. Teve que sair ainda no primeiro tempo. Sem o craque do time, o Valência renovado começou mal a temporada. Perdeu os 2 primeiros jogos e na terceira rodada, uma situação bizarra selou o destino do Valdano. Aos 62 minutos do jogo contra o Racing Santander, o Valdano colocou o Marcelinho Carioca no lugar do Cáceres. Ia ser só uma substituição normal, se ela não deixasse o Valência com 5 jogadores extracomunitários em campo, sendo que o limite do campeonato espanhol era 4 ao mesmo tempo. Avisado do erro, ele teve que tirar o Djukic de campo e terminar a partida com 10 para evitar uma punição na justiça. O Valência acabou perdendo a terceira seguida. De comenzar, quiero Vlahovic y perdona al valencianismo por un error demasiado grande que dejó al equipo mermado sobre el terreno de juego. Un error de que me siento el único responsable, que lamento enormemente y que solamente puedo atenuar pidiendo perdón, nada más. No se me ocurre otra cosa. O Valdano pediu um monte de desculpas, mas acabou demitido. O que respingava diretamente no Romário, que já começou a reclamar. O sonho de consumo do presidente era Johan Cruyff, que tinha sido técnico do Romário no Barcelona. Quando ele disse não, o foco se voltou para o italiano Claudio Ranieri. Preocupado, o Romário voltou aos treinos já tentando deixar as coisas claras com o novo chefe. Uma equipe que não vai bem tem que treinar mais, mas em todos os times do mundo é normal que uns treinem mais e outros menos. Depois da lesão, a reestreia dele aconteceu em outubro contra o Athletic Bilbao, em que participou do gol do empate em 1-1. E o jogo seguinte ia ser contra o Celta de Vigo, aquele do começo desse vídeo que o Romário pediu para não jogar e acabou gerando um escândalo. O escândalo ficou maior quando o atacante do Valência disse que não estava bem fisicamente para jogar hoje em Vigo contra o Celta. O técnico Claudio Ranieri se mostrou perplexo ao ser perguntado pelos jornalistas se sabia que ele, que não treinou quinta por causa de uma faringite, tinha sido visto de madrugada num conhecido pub da cidade. O técnico italiano sinalizou desconhecer a incursão noturna do brasileiro. Vale 4 de la mañana? ¿Vero? ¿É verdade? Depois daquela coletiva bizarra que o Romário disse que saía sim e que ia continuar saindo, o único que falou foi Claudio Ranieri. Empecé a salir por la noche, las cosas seguro que vienen más pronto. Como siempre ha sido así. Desde 18 años que juego al fútbol y la noche siempre ha sido mi amiga. Yo estoy tranquilo. Yo el día que el Presi fue a Brasil ficharme, lo comenté con él que a noche me encanta y cuando no salgo no marco. El día del Palmeiras, antes del partido salí por la noche, llegué a las 7 en casa y marqué 3 goles. Y desde ahí para acá no salí más y los goles no me salen. Entonces ahora empezaré por la noche. Salí jueves, ayer salí hoy. Sairei hoje e na próxima semana creio que igual. Que Romário diga o que quiser e que eu decida o que eu quiser. Não tem problema, vocês vão ver o que eu faço com ele. A briga explodiu no treinamento. Antes da viagem a Vigo, Ranieri explicou aos jogadores que imporia duras multas aos que chegassem tarde nos treinamentos. Depois, encarou Romário. E comentaram que você sai até altas horas da noite. E nem conseguiu terminar a frase antes do brasileiro responder de imediato que era pra ele não se meter na sua vida privada, porque faça o que tenha vontade e quem não gostou, que se foda. Pé de anjo. Eu gosto da noite. A madruga é comigo. Você vê esse italiano aí, não sabe porra nenhuma, esse cara só sabe correr. Acho que o baixinho vai lá e resolve. Assim como da outra vez com o aragonês, o Romário pediu desculpas, mas essa aqui é muito boa. Ele disse que foi mal interpretado por causa do idioma, por uma acepção diferente da expressão que se foda em português e espanhol. Minha intenção não foi a de fuder ninguém, insistiu. Inacreditável. Ele pediu ao capitão Zubizarreta que convocasse todo o elenco sem a presença do Ranieri e pediu desculpas, porque não devia ter metido eles dentro desse tema. E a paz parecia selada no jogo seguinte, quando o Romário fez o gol do empate na partida contra o Oviedo. E Ortega e Romario solo ante Esteban para batirle. Felicidad en Romario, en Ranieri, en sus compañeros. E o gol da vitória sobre o Hércules pela Copa do Rei. Mas não durou muito.
O Romário passou a reclamar publicamente que o estilo de jogo do italiano não favorecia ele e que, se fosse assim, preferia sair. O treinador decidiu optar pelo 5-4-1 e me poupou. Aceitei os argumentos dele, que aliás tem feito de tudo pro time acertar, mas sou um jogador triste em situação constrangedora. Acho que o melhor pra mim e pro clube seria voltar ao Brasil. A revista Placar publicou um relato que mostra bem como era. Valdano caiu. Romário estava lá para reforçar o time, mas nada melhorou. O novo treinador, o italiano Claudio Ranieri, reuniu o time e avisou: eu não gosto de jogadores técnicos demais, prefiro os fortes de pegada. A reação de Romário, do alto de seu 1,68 a Marcelinho, chuteira número 35,5, foi profética. É peixe, estamos fodidos. Para tentar frear a fase ruim do Valência, o Ranieri tomou a mesma iniciativa que o Luiz Aragonês tinha tomado na temporada anterior. Tirou o Romário de um jogo. Dessa vez, o Valência perdeu por 3-1 pro Atlético de Madrid. 6 dias depois, o Romário viajou pro Brasil com 10 malas, sem dizer se voltava. E não voltou mesmo. Kleber Leite anuncia e Romário confirma. O baixinho vai jogar no Flamengo pela terceira vez em menos de 3 anos. Romário e Flamengo já estavam acertados já. Desde a primeira vez, né, quando eu voltei para o Valência, estava pendente apenas Flamengo e Valência. E o Kleber teve ontem uma reunião com o pessoal lá e em 2, 3 horas eles resolveram e o final foi feliz e eu estou contente pelo que aconteceu. O Ranieri ficou até o final e entregou o time na 9ª colocação no Campeonato Espanhol. Somando essas 2 curtas passagens do Romário pelo Valência, foram 14 gols marcados em 21 jogos, contando os amistosos de pré-temporada. Mas o importante é que ele estava de volta em dezembro, a tempo de mais um verão de sol no Rio de Janeiro. Só na hora de editar esse vídeo que eu percebi que eu não gravei aquela parte final pedindo o seu like, então vamos aqui de um jeito um pouco artesanal. Se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos crescendo e você é parte disso, então fica aqui meu muito obrigado. Eu vou deixar também na tela o meu @ nas minhas redes sociais e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical. Eu tenho Twitter, TikTok e Instagram. E já que você não tá fazendo nada e chegou até aqui, pode ser que você goste de outros vídeos desse canal. Ao invés de deixar o último que eu subi, eu vou deixar 2 opções de vídeos que conectam com esse, e aí você já fica no embalo. O primeiro é sobre a temporada de 1995 do Flamengo, que fala sobre o que o Romário viveu antes de ir pro Valência. O outro é sobre o Disque Marcelinho, que fala sobre a volta do Marcelinho Carioca pro Brasil depois dessa temporada. Fica aí que você não vai se arrepender, tenho certeza que você vai gostar. Abraço.